Muito bom dia para todos, menos possivelmente para o Rubem Amorim. Atenção, não falarei sobre o caso Rubem Amorim, sobre a demissão do técnico português do Manchester United no Fred Café, tá? Eu vou falar em outro vídeo que será postado ainda nesta segunda-feira, combinado? Porque, primeiro, por eu achar que esse caso Rubem Amorim, ele merece um vídeo para chamar de seu. Segundo, que eu acho que aumentaria a duração do Fred Café a proporções que passariam do limite até para a tolerância muito gentil de quem acompanha esse canal, né, em termos de duração de vídeo. E terceiro, que eu acho que seria até um pouco injusto transformar o Fred Café num vídeo só sobre o Rubem Amorim, com quem tá aqui pelo Arsenal, com quem tá aqui para ver o resumo, com quem tá aqui pelo Real Madrid, né? Então, o Rubem Amorim e a demissão do treinador do Manchester United, isso tudo será tratado em outro vídeo postado ainda nesta segunda-feira. Até porque o primeiro Fred Café do ano de 2026 já começa com uma celebração, tá? Porque você se desdobrou. Você criou contas fantasmas, né? Você criou robôs, você se inscreveu aqui no canal com o celular do seu avô, da sua avó, para multiplicar os nossos inscritos até a gente atingir a uma marca absolutamente impensável, tá? De 300 mil inscritos aqui no canal. É impensável mesmo porque quem tá aqui desde quando o canal era mato vai lembrar que eu relutei bastante para criá-lo. E no começo eu estava muito inseguro sobre a tração que teria isso aqui, né? Tração em termos de movimento, mas também de atração. E, cara, eu criei em junho de 2022 e em 3 anos e meio a gente está com 300 mil inscritos. É um negócio que eu fico realmente muito sem graça, assim, de olhar pra, sei lá, cara, na minha época de Maracanã são 3 Maracanãs aqui, sacou? E uma das grandes alegrias que eu tenho com o que nós criamos aqui e seguimos criando é a caixa de comentários. E olha que loucura falar isso, elogiar uma caixa de comentários em janeiro de 2026. E eu não tô aqui num tom de moralismo, assim, né? De querer ser moralista, de querer achar que não, todo mundo tem que se comportar de maneira ordeira e tal. Não sou o Marcos Mion, que foi o que foi e hoje não consegue nem falar palavrão. Não é esse o caminho, tá? Até porque se exaltar, se estressar, perder um pouco a mão na tinta faz parte da vida e do futebol. Mas o lance que eu curto aqui é que raramente tem uma dividida na caixa de comentários que é pra vermelho. Sacou? Às vezes vai pro VAR, mas eu acho muito maneiro como a gente consegue se comunicar e discordar e ter embates aqui de uma maneira, cara, que é um respiro, né? Assim, em meio a tanta luta de foice online, eu acho que a gente criou aqui um oásis diretamente da terra do Oasis. E a gente segue adiante de portas abertas para quem mais quiser se juntar. Sem essa obsessão moderna de sempre querer mais, né? Não, agora vamos para 350 mil e depois 400 mil. Se chegar, eu vou tentar, chegar perto, eu vou tentar alcançar a marca, é claro, mas eu não vou dormir hoje pensando nos 400 mil, eu vou pensar e celebrar os 300 mil, porque já é gente pra caramba. Lembrando que o Fred Café, ele tem o apoio sempre fresquinho da especialista em café Melita, conectando especialistas em futebol internacional. A Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid. A Melita é patrocinadora oficial do Fred Café. E a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Aproveite o nosso cupom CAFRED, 10% de descontos em todo o site da melita.com.br e frete, não Fred, grátis em compras acima de R$ 250. Obrigado a Melita e obrigado a você que também abraça a Melita como parte da nossa comunidade, porque é muito bom a gente ter apoios de marcas tão significativas e tão marcantes na vida do povo brasileiro como a Melita. Então seguimos juntos. E seguimos para abrir com Real Madrid, para depois passar para os destaques da Premier League, tá? Real Madrid 5, Betis 1. Melhor atuação em tempos, né? Aí a gente tem que entender em quanto tempo. Será que é desde aquela vitória bastante significativa contra o Barcelona?
Ou sobre o jogo seguinte, aquela goleada sobre o Valência? Ou é um pouco mais recente, já em dezembro, aquele 3-0 contra o Bilbao em San Mamés? Independentemente do recorte que você quiser fazer aqui, tá? O Real Madrid, ele abre 2026 com uma atuação de rara felicidade em todo o ano de 2025. Dá pra falar isso sem muito medo de errar, né? Porque a temporada anterior com o Ancelotti não foi boa, o segundo semestre não foi bom, e o primeiro semestre com o Xabi, apesar de mais resultados positivos, bem mais numerosos do que negativos, as sensações raramente foram como essas, tá? Contra o Betis. Eu sei que o Pellegrini, ele monta um Betis que joga e deixa jogar, e isso facilita o trabalho do Xabi Alonso, facilita o trabalho do Real Madrid, ainda que tenha entrado em campo o Betis sendo o único time invicto fora de casa em toda a liga. Então não eram favas contadas e era um jogo como os tantos anteriores do Xabi Alonso, meio que não uma sensação de vida ou morte, mas vamos colocar uma lupa nesse jogo e nessa atuação para entender para onde que a gente está indo e se é hora de uma troca no comando técnico. Por favor, uma troca de comando técnico fora da Inglaterra, gente. Quer dizer, se for do Real Madrid, eu vou ter que falar aqui também. Enfim, foi o grande jogo, claro, da vida de Gonçalo Garcia. Ressurgindo depois de 17 jogos de seca, em jejum, sem marcar gols, com um hat-trick perfeito. De cabeça, de pé esquerdo e de pé direito. O segundo gol foi uma pintura, né? Foi um golaço, matada no peito. Bum! Muito bonito, cara. Muito bonita a atuação. Muito bonito, aliás, o fato de ter sido uma vitória tão rara na história de um Real Madrid que gosta de astros e que é o grande Olimpo para praticamente qualquer astro da história do futebol, ou da história moderna, não, da história do futebol, que tenha sido uma vitória da categoria de base, né? De la Fábrica. Qual foi o último jogador do Real Madrid a marcar um hat-trick? Eu não tenho essa informação, é uma pergunta. Será que foi o Raul? Não é possível. Deve ter tido alguém de lá pra cá, não? Mas faz tempo, certamente. O que faz tempo também, e passa do Raul, é a última vez que o Real Madrid venceu na Liga com 5 gols marcados por jogadores da categoria de base. Tivemos os 3 do Gonçalo Garcia, outro do Asensio e outro do Fran Garcia. Isso não acontecia desde novembro de 1989 e eu já estava vivo. Recém-nascido, porém vivo. Ainda bem, né? Quase 37 anos, portanto, que não acontecia isso na história do Real Madrid. Então, foi bonito, né? Ter esses contornos. Mais uma boa atuação do Rodrigo, para além dos jogadores canteranos, para os jogadores, para as pratas da casa. Tivemos mais uma boa atuação do Rodrigo. Eu vejo o torcedor do Real Madrid até agora agradecendo ao Manchester City por ressuscitar o brasileiro na temporada, mais uma vez, né? O Manchester City trazendo boas notícias ao Rodrigo e às vezes ao Real Madrid. Então o Rodrigo mais uma vez muito bem, é uma das grandes notícias do último mês e meio do Real Madrid. Uma notícia negativa segue sendo o Vinícius, né? Apesar de ter tido uma atuação muito boa, tá? Eu achei a atuação do Real Madrid redondinha, a atuação do Vinícius muito boa, porém ele foi vaiado durante o jogo em alguns momentos. E ele foi vaiado principalmente quando substituído aos 77 minutos. Isso de acordo com diversas reportagens, diversos repórteres que estiveram no Santiago Bernabéu. Há realmente, portanto, uma fratura entre a torcida do Bernabéu com o Vinícius, né? É muito difícil em clubes, em superclubes, em potências mundiais, você falar da torcida toda. Há várias nuances ao longo... Inclusive dentro de Madrid, certamente há nuances dentro do Bernabéu, mas há uma fratura muito flagrante aí entre a torcida do Bernabéu e Vinícius Júnior, que está próximo do fim do contrato. Se não renovar até o meio de 2026, o Vinícius, o Real Madrid terá duas opções: ou vendê-lo nessa janela de verão europeu, pós-Copa do Mundo, ou apostar em uma renovação no último ano de contrato com o risco de perdê-lo de graça ou tendo que vendê-lo daqui a um ano por um valor muito menor do que você conseguiria se vendê-lo daqui a 5, 6 meses. O Gonçalo Garcia jogou porque o Mbappé não jogou. Pronto. Né? Não tem muito
muito para onde fugir. O Mbappé está com um problema no joelho, inclusive talvez nem jogue agora na quinta-feira contra o Atlético de Madrid. E há inclusive quem já relacione a grande atuação coletiva à ausência justamente do Mbappé, né? A evidência não existe, né? Apenas um jogo, não tem como a gente afirmar isso. Eu acho inclusive que sim, as características do Mbappé talvez atrapalhem um pouco o funcionamento coletivo do Real Madrid, ainda que seja muito bom para quem marcou 59 gols em um ano, enquanto as características do Gonçalo Garcia, e quando eu falo de característica é ser 9-9, né? Um cara que empurra, que joga no limite da defesa adversária, da linha da defesa adversária, enquanto o Mbappé é um cara que sai muito, né? Que se mexe muito, que povoa e às vezes congestiona outros setores do campo. O Gonçalo Garcia mais 9-9. O paradoxo Mbappé parece ser esse, né? Como ser um problema se ele marca 59 gols no ano, algo que só o Cristiano Ronaldo tinha feito no Real Madrid. Mas como que a gente pode elogiar tanto assim o Real Madrid do Mbappé se o Real Madrid do Mbappé funciona talvez menos para o Real Madrid e mais para o Mbappé? Mas a gente não tem evidências para provar que é melhor ser Mbappé. Não dá para... Será que num jogo duro de Liga dos Campeões não é melhor você ter Mbappé? Num jogo duro contra o Barcelona não é melhor você ter Mbappé? Contra o Atlético de Madrid não é melhor você ter Mbappé do que o Gonçalo Garcia? Eu imagino que sim. Mas talvez não. A questão é que a gente provavelmente não vai ter tantas respostas para isso, porque ele raramente está fora. Raramente é desfalque. Vamos ver como é que vai ser na quinta-feira na semifinal da Supercopa da Espanha para tentar corrigir a imagem deixada muito ruim naquela goleada em setembro de 5-2 para o Atleti. Ainda sobre Gonçalo, Mbappé e tal, o Xabi Alonso ele ganha pontos nesses 3 gols por ter preferido o Gonçalo ao Endrick, né? Sem querer entrar mais uma vez, caramba, chorar o leite derramado do Endrick, não ter tido oportunidades. Eu ainda acho que é um erro. Eu ainda acho que o Endrick é mais jogador do que o Gonçalo Garcia e eu afirmo isso com algum grau de segurança bastante folgado. Mas o Xabi Alonso prefere o Gonçalo Garcia e é ele quem joga. O azar do Endrick cara, ele se machuca no começo da temporada no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, e o Gonçalo Garcia brilha. Ele vai pro fim da fila. Ele raramente tem chance. E aí quando ele sai, o Mbappé se machuca. Ainda que, mesmo se ele ficasse, quem jogaria seria o Gonçalo Garcia. Então o azar não é tão grande assim na cabeça do Xabi Alonso. Eu acho muito difícil que a gente daqui a 10 anos fale melhor da carreira do Gonçalo do que do Endrick. Seria uma surpresa muito grande para mim. Vamos passar então para a Premier League, já falando do líder cada vez mais líder, Bournemouth 2, Arsenal 3. Que tal 6 pontinhos de vantagem, torcedor do Arsenal? Pois é, 2 rodadas atrás estava, né, uma briga ali de foice contra o Manchester City, agora já tem uma folga no retrovisor bastante considerável. Mais do que olhar para a tabela, eu sugiro para o torcedor olhar para a atuação do Arsenal, tá? É um Arsenal que está voltando a dar confiança, que está voltando a apresentar mais segurança, atuações mais redondinhas, né? Eu sei que são 5 vitórias consecutivas, que na Premier League são 15 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 20 rodadas, porém, como já analisamos aqui, e eu acho que o torcedor concorda comigo, o Arsenal passou por um momento estranho, né? Chelsea, Aston Villa fora, Wolverhampton, Brighton, atuações frágeis, muitas vezes com bons resultados, mas atuações frágeis. Agora são 2 vitórias seguidas com atuações mais redondas. Não foi tão bom como contra o Aston Villa, mas foi um jogo muito bom. O jogo foi muito bom. Bournemouth e Arsenal. E esse Bournemouth, ele é chato mesmo, assim. Ele tá melhorando depois de um período mais longevo, esquisito. O Iraola tá conseguindo acertar esse time e ele tem jogado melhor. E jogou muito bem contra o Arsenal. Não foi uma vitória dada, não foi uma vitória tranquila. Até, inclusive, o Bournemouth assustou, né? Marcou 2 vezes. Aliás, entre aspas, já são 14 gols sofridos de uma defesa do Arsenal que até pouco tempo atrás era encarada como intransponível, né? E era comparada a um recorde que cada vez fica maior.
É um absurdo que o Chelsea de Mourinho tenha conseguido terminar a Premier League com 15 gols sofridos. Olha essa defesa do Arsenal, olha o que o Arsenal tem feito, e já são 14 em 20. O Mourinho conseguiu 15 em 38. Suspeito que esse recorde jamais será batido. Inclusive, a defesa do Arsenal tem ficado cada vez mais transponível, né? Apenas um clean sheet, né? Apenas um jogo sem sofrer gol nas últimas 6 rodadas, e essa foi a vitória contra o Everton em Liverpool. Eu gostei bastante da atuação do Arsenal, repetindo, e aí eu preciso fazer aqui uma ode a Declan Rice. Um jogadoraço cada vez melhor e candidato a melhor jogador da competição, tá? É um todocampista que flutua ainda melhor e mais nessa temporada, graças também à chegada do Zubimendi, candidato a melhor contratação. Inclusive teremos um vídeo ainda nessa semana aqui no canal com as escolhas deste humilde correspondente que vos fala dos melhores e piores do primeiro turno da Premier League, tá? Fecha parênteses. O Declan Rice está cada vez melhor e aí eu quero sugerir um exercício aqui pra gente de uma escala arroz. Né, assim, porque o Declan Rice já está próximo do topo na minha escala arroz. Ele já começa lá atrás, antes mesmo de ser campeão com o West Ham da Conference League, muito bem nessa régua, né? Ele já começa aqui no arroz com ovo, que já está muito bem posicionado. Por exemplo, o Rodrigo Arroz nunca chegou próximo do arroz com ovo. A torcida do Flamengo vai concordar comigo. Então já estamos, né, o Declan Rice bem aqui, arroz com ovo. Aí ele sobe para arroz de brócolis, uma iguaria carioca maravilhosa com aquele alhozinho. E agora eu acho que ele já atingiu o patamar arroz à piamontese, que é um patamar seríssimo. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. O próximo passo, e aí esse próximo passo só virá com título ao fim da temporada, seja da Champions, seja da Premier League, é o arroz com feijão. Né, que é o Olimpo que o arroz pode chegar. Aliás, quer dizer, se ele conquistar os dois, né, tanto o Champions quanto o Premier League, imagina, aí eu acho que ele vira o arroz da feijoada, que é um negócio realmente... Tô com fome. Deixa aqui a sua escala arroz, você concorda comigo nessa ordem aqui? Deixa a sua escala arroz na caixa de comentários, pra gente enviar para a assessoria do Declan Rice e fazer essa entrevista com ele, que eu acho que é um tema muito sério. A gente não pode terminar a temporada sem analisar qual arroz mais se encaixa na performance e na atuação de Declan Rice. Ainda que o Rice não tenha um feijãozinho como parceiro no meio-campo do Arsenal, o caldinho que o retorno de Odegaard trouxe ao PF desse meio-campo, ele tá bem temperado como há muito não se via, tá? O Odegaard volta melhor no fim de 2025 do que em praticamente todo ano. Poucas vezes vimos o Odegaard jogar como ele tem jogado depois da lesão no ano de 2025, tá? Tomara que seja um prenúncio de como será 2026 na vida de Odegaard, que também tem Copa do Mundo pelo caminho, né? Tá muito, muito bem. Foi mais um jogo de reconhecimento de como o Odegaard realmente faz diferença. E aí o Eze, ele fica um pouco limitado, né? Assim, eu acho que o Arteta já entendeu que o Eze não é um jogador para muitos jogos, e ele é mais reserva do Odegaard do que disputa de Trossard e Martinelli na esquerda. E o Odegaard jogando dessa forma, vai ser difícil a gente ver tanto o Eze assim. Bom pro Arsenal ter o Eze como opção, mas tá bem claro que pro funcionamento desse time, o Odegaard, ele realmente volta muito bem, e ele muito bem, é difícil ele ir pro banco. O Gabriel Magalhães, assim como o Declan Rice, é outro candidato a melhor jogador da competição, tá? E ele vive dois extremos nesse jogo. Falha tão bizarra quanto rara pro gol do Evanilson, 1-0 do Bournemouth, e depois ele empata em questão de minutos. Sobre funcionamento, arroz, feijão, caldinho, tem alguém que não tá fazendo parte do prato de maneira tão orgânica assim, que é o Gyökeres, né? Assim, eu não vou pegar muito no pé, eu já tenho falado do Gyökeres aqui, mas eu acho natural trazer sempre uma análise do Gyökeres, ou quase sempre, porque eu e muitos pedíamos um camisa 9 para o Arsenal, né?
para ser o divisor de águas de um Arsenal vice para um Arsenal campeão. E a gente não está vendo isso. Ainda que, se você quiser colocar no microscópio, a zaga do Bournemouth se concentrou tanto no Gyökeres, que deu espaço para as finalizações do Declan Rice, tudo bem, mas ainda assim não está sendo legal ver o Gyökeres jogar e ele não está funcionando. Ele não está funcionando, pelo menos na minha avaliação. Mais de um turno e são pouquíssimas atuações que o Gyökeres fez a diferença para o Arsenal. Tende a melhorar com o Havertz ou o Jesus, se um dos dois voltar bem, tá? Tende a melhorar. O Arsenal e o Gyökeres no banco. Ainda assim, o Gyökeres pode ser importante, seja titular, seja no banco. É importante ter o Gyökeres no elenco, é importante ter um camisa 9 desse. Mas eu acho difícil tergiversar e fugir um pouco do ponto principal, que é o Gyökeres não deu certo até aqui. Daqui pra frente a gente vai ver. 6 pontos, 18 rodadas, hein? 6 pontos, 18 rodadas. Ainda tem um oceano em disputa. Mas o torcedor do Arsenal tem 22 anos em 4 meses. 6 pontos, 18 rodadas. Na quinta-feira tem o Liverpool no Emirates. Eu sei que parece difícil, mas eu vou dar um palpite arriscado aqui. Eu acho que vai ser um atropelo do Arsenal. Vamos para a neve do Etihad Stadium? De Enzo para Enzo. 3 dias depois da demissão de Enzo Maresca, o Chelsea consegue com Enzo Fernandes, aos 49 do segundo tempo, um empate muito precioso contra o Manchester City aqui no Etihad Stadium. Precioso, claro, por conta de todo esse contexto, né? Esse turbilhão da troca de treinadores. Desfalques muito relevantes, né? O Caicedo suspenso, o Cucurella machucado, 2 de última hora, o Fofana teve uma febre e não pôde jogar e o Robert Sanchez teve um pequeno problema muscular. Esse Chelsea remendado, inclusive, né, na comissão técnica teve o interino Callum McFarlane, treinador do Sub-21, e que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. O Chelsea ele consegue uma atuação, principalmente no segundo tempo, bastante decente, tá? O jogo começa com o Chelsea um pouquinho melhor, mas a partir dos 15 minutos o City, até o intervalo, empurra o Chelsea contra a parede, não deixando os Blues respirarem, tá? O City começa a criar uma porção de chances e esse empurrar o Chelsea contra a parede muito aconteceu por conta do retorno do Rodri ao time titular. O Rodri, que não era titular do Manchester City desde outubro, é apenas a 7ª titularidade do Rodri na temporada, a 5ª na Premier League, e ele foi muito bem enquanto teve fôlego, enquanto teve perna. Inclusive, em 2 momentos, o Reece James, por acidente, deu entradas mais duras no Rodri, uma síncope no ritmo do coração do torcedor do Manchester City, que toda vez que o Rodri cai no chão, pensa que o pior pode voltar a acontecer, mas aparentemente tudo bem com ele, tá? Não tudo bem com outros companheiros, mas eu já entro nessa, só para não perder a cronologia do jogo. O City cria algumas chances com Haaland, que numa bela jogada individual consegue colocar uma bola na trave. Teve outra chance também de finalizar, o Bernardo Silva, até que o Phil Foden também, num belo domínio, um domínio que deixaria Mahrez orgulhoso, inclusive, até que o Reinders consegue criar e marcar o único gol do Manchester City nessa partida para dar uma vantagem bastante justa e até tímida para o senhor do jogo no primeiro tempo, o City que termina com mais finalizações e com uma posse de bola próxima dos 70%. Só que a segunda etapa foi de um Chelsea melhor do que o Manchester City, tá? O interino do Chelsea fez uma troca ousada, não por quem entrou, mas por quem saiu, porque ele tirou o Estevão, que foi titular, e que não teve nenhuma chance praticamente de brilhar. No primeiro tempo o Chelsea estava só se livrando da bola e João Pedro, Estevão e Pedro Neto eram praticamente espectadores de tentar ganhar no alto para ver se conseguiam fazer alguma coisa e não teve muito o que fazer. E aí, cara, num jogo em que o Palmer estava mal, o Pedro Neto estava mal, não sei por que a escolha de tirar o Estevão, mas eu não vou mergulhar e me debruçar muito sobre isso, porque, enfim, é uma escolha que faz parte, eu discordo dela, mas também não acho que seja o maior absurdo para parar a hora do Brasil. Sai o Estevão e entra o Andrei Santos. E para mim foi o protagonista dessa reação do Chelsea, tá? Não foi só por conta dele. A entrada do Liam Delap, inclusive, que não vem bem
né, na temporada com o Chelsea, eu achei que foi muito boa. Ele, para o jogo que foi no segundo tempo, fazendo a parede, ele é muito mais pivô e muito mais 9 do que o João Pedro, né? Então eu acho que o Chelsea melhorou com o Andrei Santos no meio-campo, com o Liam Delap como camisa número 9, e também porque mudou um pouco a marcação, virou mais homem a homem do que uma marcação um pouco mais por zona, e o Chelsea conseguiu ir empurrando um pouco mais o City e conseguindo encontrar muitos espaços no contra-ataque, especialmente, né? Mais do que empurrando, para me corrigir aqui, enquanto eu admiro essa neve que cai de maneira muito bonita, muito poética aqui no Etihad Stadium. Se você está só ouvindo o vídeo, agora veja, porque está muito bonita. Eu sou uma criança na neve, cara. Não cresci com neve, né? Assim como quase todos nós. Vi neve pela primeira vez na minha vida com 27 anos de idade, então toda vez que tem neve por aqui, e não é sempre, não é tão frequente, é sempre todo inverno, mas não é tão frequente aqui em Manchester, então é muito bonito quando ela cai e eu não consigo deixar de apreciar. Voltando um pouquinho então. O Chelsea consegue no contra-ataque encontrar muitos espaços. O City ele não cria nenhuma grande chance no segundo tempo, mas ele ocupa muito o terço final, o setor de ataque batendo nessa área muito bem ocupada pelo Chelsea. Aliás, temos que elogiar as atuações de Badiashile, de Achapong e de Chalobah, cara. Assim, eu sei que teve um erro do Badiashile no gol do City, mas eles ganharam praticamente todas as divididas, todas as disputas, bloquearam vários chutes, inclusive do Haaland, né, dos jogadores do Manchester City. A área do Chelsea sofreu muito pouco. O Chelsea deixou o City ocupar o redor, né, aquela ferradura ali ao redor da área, até como plano, né, não como acidente, e conseguiu bloquear o City, que perdeu muitas dessas bolas. Tem o mérito da defesa e tem o demérito dos jogadores do Manchester City. Acho que o Cherki foi mal, o Foden foi mal e o Rodri cansou. Não está pronto para jogar 90 minutos, né? E o Chelsea cria essas oportunidades. O Pedro Neto, logo no começo do segundo tempo, tem uma chance de ouro e não consegue converter, perde um gol, muito mal o Pedro Neto, uma das piores partidas que eu vi ele fazer pelo Chelsea. O Palmer também foi mal até o fim, tá? O Delap teve uma chance, até que no finalzinho, né, no apagar das luzes, no cair do último floco de neve, o Enzo Fernandes, numa boa jogada do Malo Gusto pela direita, que começou na esquerda, ele consegue, com desvios no meio do caminho, encontrar o Enzo Fernandes sozinho. O Donnarumma até faz um milagre, mas o rebote acaba sendo do próprio Enzo Fernandes, que consegue dar esse ponto, portanto, merecido ao Chelsea aqui no Etihad Stadium, tá? Antes de falar do futuro da comissão técnica, do comando técnico do Chelsea, preciso também trazer um pouquinho da possível crise de lesões na defesa do Manchester City, especificamente da zaga, né, que já não tem o John Stones. Hoje o Guardiola falou que ele vai ficar fora por ainda alguns meses, né? O John Stones é um jogador que não dá mais para contar, pronto. Hoje saíram machucados o Vardiol e o Rúben Dias, e o Guardiola disse que não parece boa a situação de nenhum dos dois. Na quarta-feira tem um jogo aqui contra o Brighton, estaremos aqui inclusive. E aí, cara, as opções que o City tem hoje para o setor defensivo, tá? Para a zaga é muito pouco. Tem o Ake e o Kusanov para a zaga, sendo que o Ake não é um cara também confiável fisicamente. O Kusanov está voltando de um tempo sem jogar. Matheus Nunes na direita, O'Reilly na esquerda e o Rico Lewis. Tem que ver a situação do Aïnouri com a Argélia, que joga as oitavas de final da Copa Africana de Nações nessa terça-feira contra a seleção do Congo. Se for eliminada, a Argélia, o Aïnouri volta. Acredito que há tempo de se relacionado, não sei, né? Se ele tiver minutagem contra o Congo, ele jogou 45 minutos na última partida da fase de grupos. Acho difícil que ele jogue na quarta-feira, mas pro fim de semana ele já volta. Mas não é algo que vai mudar a vida do miolo de zaga do Manchester City, né? Não sei se o O'Reilly pode ir para a zaga e aí o Aïnouri jogar na esquerda no jogo do fim de semana. Enfim, vamos ver também a situação do Vardiol e do Rúben Dias. Sobre futuro do comando técnico do Chelsea. Eu vi uma galera falando de Filipe Luís. Até a informação, uma galera repercutindo principalmente o que o Sam Wallace, colunista do The Telegraph aqui da Inglaterra, disse na última coluna dele, né? O Chelsea até agora não me retornou sobre o Filipe Luís
estar cotado ou ter sido cotado, mas até onde eu sei, a licença que o Felipe tem da CBF, ela ainda não é a licença Pro, que precisa de pelo menos duas temporadas completas enquanto Pro para ser equivalente à UEFA e, portanto, dirigir um clube da Confederação Europeia, né? Então eu acho que por questões técnicas, por questões legais, né, o Felipe Luiz não teria como assumir o Chelsea nesse momento. Ele que tem uma passagem como jogador do Chelsea, né? Imagino que seja um cara que, se continuar com o sucesso que ele está no Flamengo e na carreira de treinador, ele eventualmente esteja entre os nomes interessados para o futuro do Chelsea, mas não acho que é o momento ainda, né? E parece que vem mesmo o rapaz do Strasbourg, o inglês Liam Rossigna. Informações da imprensa francesa, já que ele treina o Strasbourg, é que ele já está em Londres nesse domingo. Então é muito provável que esse acordo seja anunciado, se é que já não foi, nas próximas horas ou nos próximos dias, antes do jogo do Chelsea na quarta-feira contra o Fulham, pela Premier League. O Rossigna, que tem 41 anos, está na segunda temporada do Strasbourg. Na última temporada, na primeira dele, foi 7º colocado. Teve uma janela que foi a 5ª maior da Ligue 1 nesse verão europeu e está na 7ª colocação do campeonato francês. É um cara que teve passagens por clubes ingleses como Derby County, como Hull City, mas nunca comandou algum clube da Premier League, como o senhor Maresca também não tinha comandado, né? Até que chegou. Enfim, então parece que o Chelsea vai apostar na juventude mais uma vez, fora uma questão aí de debater a moralidade para a torcida do Strasbourg de ceder um treinador que faz um bom trabalho para o clube mãe, né? Dessa organização multiclubes. Eu imagino que não seja algo que agrade nenhuma torcida. Imagina num universo que ainda não foi traçado, o Bahia perdeu o Rogério Ceni para o Manchester City assim, né? Num estalar de dedos. Não sei como que, dentro das engrenagens que nem sempre são bem azeitadas como a gente pensa no sistema multiclubes, isso acontece. O Rossigna viajou para Londres, inclusive com os diretores do Strasbourg, que faz parte da Blue Co, que é a gestora do Chelsea, e também, claro, do Strasbourg, que na hierarquia fica como um fornecedor ao Chelsea e um preparador de talentos, né? Foi com o próprio Rossigna que, caiu um lenço, hein? Que o Andrei Santos brilhou na temporada passada, né? Uma temporada tão boa na Ligue 1 que fez com que o Andrei Santos ganhasse chances até chegar aqui e ser protagonista de um ponto importante, considerando o contexto desse Chelsea nesse momento contra o Manchester City aqui no Etihad Stadium. Acabei de checar aqui e ainda não teve, até a gravação do Fred Café, a oficialização do Rossigna como treinador do Chelsea, mas me parece ser uma questão de tempo, se é que já não foi oficializado até a publicação desse vídeo, né? Nesse limbo temporal entre a gravação e a publicação. E o Brentford, que está a 1 ponto do Manchester United, que está a 1 ponto do Chelsea. Everton 2, Brentford 4, mais uma vitória para os comandados de Keith Andrews, que opera um milagre, talvez ainda maior que o de Unai Emery, tá? Assim, o que o Brentford tá fazendo, imagina você, torcedor do Brentford, tá? Você perde o Thomas Frank, o principal treinador da história do clube, perde Mbeumo e Wissa na mesma janela, e aí a diretoria dá uma chance ao auxiliar de bolas paradas como treinador principal. Assim, eu sei que houve investimentos na janela de transferências, até com a grana que recebeu, mas ainda assim era um Brentford que, para mim, brigaria contra o rebaixamento. Eu não sei a longevidade disso que o Brentford tem conseguido no último mês e meio, mas está sendo muito, muito, muito legal ver um crescimento no momento que deveria ser de queda, por ter mais jogos e menos tempo de descanso e menos elenco para você poder girar. Tá dando tão certo que coloca em xeque se Thomas Frank era sócio majoritário ou minoritário naquele sucesso anterior do Brentford, tá? E vimos, claro, o primeiro hat-trick da carreira de Igor Thiago na Premier League. Para o torcedor do Cruzeiro, era só Thiago, né? Acho que ele virou Igor Thiago depois de ele vir para a Europa. Primeiro Ludogorets, depois Clube Bruges e agora Brentford.
chegando a 14 gols em 20 rodadas na Premier League. Está atrás apenas de Haaland com 19, tá? Na artilharia. E não é qualquer coisa, inclusive para a história de brasileiros na Premier League. O recorde de um brasileiro em uma edição de Premier League é de 15 gols, dividido por 3 jogadores. Matheus Cunha no Wolverhampton, o Martinelli no Arsenal e o Roberto Firmino no Liverpool. É questão de tempo para o Igor Thiago conseguir o 15º gol. Falta umzinho para ele chegar e transformar esse trio em quarteto, 2 para ele se isolar nessa marca brasileira, e tem 24 anos de idade apenas, tá? Ele que chega muito grande na temporada passada, tem infelizmente uma grande lesão no joelho na pré-temporada, e agora sim temos o camisa 9 do Brentford sendo o camisa 9 que a torcida e a diretoria esperavam. E eu acho que ele precisa estar nos debates de seleção brasileira. Eu sei que só tem mais 2 convocações até a Copa, e o Ancelotti já disse que não será momento de testes contra a França e Croácia. Mas olhando para uma posição que ainda não tem dono, que é a posição de camisa 9, eu acho que vale considerar, e eu tenho poucas dúvidas de que ele está sendo considerado pela comissão técnica do Ancelotti, pela seleção brasileira. Pelo que eu entendi na cabeça do Ancelotti, ele tem 2 vagas apenas para esse centroavante. Para esse cara de porte alto, de ser um cara mais físico e mais referência para esse ataque da seleção brasileira, que a gente nem sabe se vai jogar com essa referência no time titular, né? Ele está testando, pelo que eu entendi, é mais possível que seja mais um Real Madrid do Ancelotti parte final do que alguém com um camisa 9, né? Com Vinícius e Rodrigo alternando ali pelo centro do ataque. Mas ainda assim podemos ter 2 vagas na convocação para centroavante e centroavante. E aí eu coloco nesse pacote Richarlison, o próprio Endrick, sei lá, Vitor Roque, mais quem? Evanilson, nomes, né? Pedro. Eu não sei, eu acho que João Pedro e Matheus Cunha, por exemplo, não entram nessa classificação, nesse rótulo. E aí, cara, entre Richarlison e Igor Thiago, eu acho que tem debate. Não acho que tenha na cabeça do Ancelotti, tá? Eu acho que o Richarlison na cabeça do Ancelotti está muito à frente do Igor Thiago. Porém, eu tô trazendo isso como eu acho que outras mesas redondas e outros programas deveriam trazer. O Igor Thiago está fazendo algo que não é qualquer coisa. E é uma ofensa muito grande comparar com o Afonso Alves, tá? Porque deu errado não comparar com o jogador Afonso Alves. Porque ele deu certo no Heerenveen, deu certo no Middlesbrough. É uma carreira muitas vezes desrespeitada por conta daquela convocação surpresa. A gente muitas vezes não reconhece o nosso próprio ponto cego. A gente não é obrigado a consumir jogo do Brentford, né? Nem do Heerenveen, nem do Middlesbrough. Eu sou. Mas aí, quando um cara que era piada na seleção volta e faz chover, tipo Hulk, a gente descobre que temos grandes jogadores por aqui que a gente fazia piada com eles. Enfim, não acho, tá, que o Igor Thiago esteja. Comparação não é equiparação, lembremos. Fulham 2, Liverpool 2, um jogo morno, razoável no Craven Cottage até os minutos finais, até a prorrogação, né? O Gakpo virou para o Liverpool, fez o 2-1 aos 95, né? Aos 50 minutos, e aos 51 minutos o Reed empatou para o Fulham com um pombo sem asa, que é o pombo sem asa da temporada, desculpa, Richarlison. Ângulo tão ângulo que o pombo matou a coruja. Cara, que golaço, assim, que chutaço, o negócio. O pulo do Alisson, então, faz com que seja uma pintura. O Reed tem, que é um cara muito leal e muito palpa toda a obra na história do Fulham, é um cult hero, eu acho, da torcida. Ele tem que pegar a melhor foto desse gol e pendurar na sala da casa. É claro que não dá para o Liverpool dar tanto espaço para o Reed chutar. Ainda mais no contexto de ter acabado de virar o jogo, né? O Slot depois explicou dizendo que precisou ocupar a área com tantos jogadores e, portanto, deixou a entrada da área tão livre por conta dos tantos gols de bola parada, de escanteio e de latereio que o Liverpool sofreu. Aliás, será que o Liverpool vai entrar na dança puxada por Chelsea e Manchester United em 2026? 2 demissões em 5 dias?
teremos a terceira, depois do que eu acho que vai ser um atropelo do Arsenal na quinta-feira. O 2026 para o correspondente do futebol inglês está sendo bastante tranquilo, né? Sereno, ordeiro, pacato. Um detalhe, por que o gol do Wirtz foi validado? E aí, lembre-se, Fred, editor, de colocar essa imagem na tela, porque o frame mostra claramente, olhando para as linhas do campo, olhando para a marca do pênalti, um Wirtz ligeiramente adiantado, né? Por que o gol foi validado? Eu acho muito importante trazer isso aqui, porque isso vai acontecer no futebol brasileiro em 2026, tá? Por quê? O Wirtz está adiantado, mas ele está dentro das regras. A fornecedora da tecnologia do semiautomático na Premier League, a empresa chamada, cadê? Ih, não anotei. Mas é uma empresa que também vai fornecer para o futebol brasileiro, para a CBF. Ela tem uma margem de tolerância maior, tecnicamente de 5 centímetros, do que o semiautomático da Liga dos Campeões, de La Liga, de Bundesliga. Então, sim, o gol do Wirtz, validado na Premier e validado no Brasileirão, não seria validado na Liga dos Campeões, nem na Liga, nem na Bundesliga. Veja só, isso não é bom para o futebol, né? Que a gente tenha diferentes regras para campeonatos tão grandes. Eu acho que uma unificação seria muito bem-vinda. FIFA, UEFA, por favor. Porém, esse é o fato e teremos esse tipo de gol sendo validado no Campeonato Brasileiro. Atenção, você viu primeiro aqui. Aston Villa 3, Nottingham Forest 1, correção de rota do Aston Villa depois da derrota super normal para o Arsenal, tá? Dentro do que estava esperado, né? Qualquer coisa melhor do que aquilo, acho que seria uma surpresa ainda maior para esse Aston Villa, que segue muito bem. E eu me peguei admirando a dupla Camará e Tielemans. Cara, estão entre os melhores meio-campistas da Premier League. Certamente fora do Big Six. Aliás, certamente fora de Chelsea, Arsenal e City. Não, Chelsea e Arsenal. O City, o Rodri tá voltando e tal, então terceira melhor dupla de meio-campistas, atrás de Zubimendi e Rice, primeira com folga, Caicedo e Enzo Fernandes. E chegaram de graça, tá bom? O Camará foi contratado em fim de contrato ao Olympique de Marseille e o Tielemans ao Leicester também em fim de contrato. É tão bonito, né, na grana que ergue e destrói coisas belas cada vez mais díspare da Premier League em relação a todo o resto e dentro da própria Premier League, ver isso aqui. 2 caras chegando de graça e sendo melhorados por um trabalho de um treinador, Unai Emery. E ainda temos o Onaná. O Villa que tem os mesmos 42 pontos que o Manchester City e já temos o primeiro bloco isolado. O bloco dos eus sozinhos aqui já tem uma diferença de 8 pontos do terceiro colocado Aston Villa para o quarto colocado Liverpool. E aí são 7 pontos que separam um bloco muito grande. O quarto colocado Liverpool e o 14º colocado Crystal Palace. Veja só. 10 times separados por 4 pontos entre o 5º colocado e o 14º colocado. Se você desce do Liverpool para a 5ª colocação, do Chelsea, são 10 pontos que separam, são 4 pontos que separam 10 times. E aí o caso do Chelsea é ainda mais fascinante. Ele está a 3 pontos do 4º colocado Liverpool e a 3 pontos do 12º colocado Everton. Veja só. Vai ser boa essa briga, hein? Por vagas em competições europeias. E se esse trio realmente se isolar, aí sobram 2 vagas, muito provavelmente, para a Liga dos Campeões. A Premier League deve ter mais uma vez o G5. E aí depois tem, claro, as vagas para as outras competições. Eu vou fechar o vídeo de hoje explicando por que eu estou com a camisa tipo Colômbia, em homenagem a John Arias, que finalmente marcou o primeiro gol dele na Premier League. Finalmente,
o Wolverhampton conseguiu, depois de 19 rodadas, a primeira vitória, cara. 3-0 para cima do West Ham. O Nuno Espírito Santo conseguiu sofrer 3-0 para o West Ham e 3-0 para o Wolverhampton na mesma temporada. Já está ameaçado de demissão, inclusive. Melhora de rendimento do Wolverhampton, que a gente já tem analisado aqui, né? Desde a chegada do Rob Edwards, desde a saída de Vitor Pereira. Ainda é um caminho árduo, seria um milagre o Wolverhampton não cair. São 12 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona, que é o Forest. Nesse momento, o Wolverhampton está jogando melhor do que o Forest, está jogando melhor do que o West Ham, está jogando melhor do que o Burnley. Há possibilidades. Eu ainda acho que caiu, tá? E faz parte palpitar aqui. Se eu estiver errado, estou mais do que feliz de comemorar a permanência do Wolverhampton, celebrando a falência da minha opinião. Mas ainda acho que não tem mais como. Porém, se mantiver o que tem jogado nas últimas 5, 6, 7 rodadas, existe uma chance, ainda que seja pequena. Um beijo e até daqui a pouco para a gente tratar de Rubem Amorim.